Quando a gente diz que o REC é uma escola nova, com uma nova abordagem, que tem base na psicologia positiva, na psicologia comportamental, na existencial, a gente tem que entender também o que ela não é. Então, quando a gente fala de terapia, as pessoas falam, mas REC é terapia? E a resposta é não. Porque terapia, por definição de dicionário, é todo método que visa a correção de uma doença, de um distúrbio do caráter fisiológico ou psicológico. Ainda que isso esteja sendo bastante revisto, né? Porque a OMS tem dito que saúde não é apenas a ausência de doença, ainda não está muito claro no mundo o que é saúde. A própria OMS tem a definição atual dela muito criticada por vários, que é um estado ideal, onde a pessoa está plena de si mesmo, e aí muitas pessoas dizem o que é esse pleno de si mesmo. Então, existem muitas dificuldades para compreender isso. Então, a terapia, por definição, as diferentes abordagens, com exceção da psicologia positiva, vai ter um olhar muito voltado para a patologia. E isso não é ruim, isso é ótimo, a gente tem que entender isso. É muito bom que existam profissionais qualificados, capacitados para lidar com as doenças da alma, com as mazelas humanas. Valorizamos demais aqui os terapeutas, boa parte das pessoas que fazem nossa formação são terapeutas, e a gente acredita que sim, que bom que existem pessoas que trabalham, porque realmente as doenças psicológicas, uma sociedade tão complexa, elas existem. O que acontece é que essa é uma abordagem importante, necessária para a humanidade. Porém, pensa assim, e você é terapeuta, você vai entender o que eu estou falando. Então, se um cliente chega num processo de terapia e diz, eu estou me sentindo meio perdido, eu estou me sentindo sem propósito para a minha vida, eu não sei muito bem quem eu sou, muito provavelmente as abordagens terapêuticas vão levar a uma busca no passado, uma compreensão de por que esse vazio existencial está formado, tentando pacificar essa doença da alma que está aparecendo. Essa é uma abordagem relevante e importante, mas existe outra abordagem que o REC vai trazer complementando a isso, que é tá ok, então vamos tentar fazer uma jornada para descobrir quem é você? Vamos tentar entender qual é o teu perfil comportamental, tuas inteligências, teu perfil empreendedor. Vamos tentar trazer mais clareza sobre o teu propósito para que você possa compreender quem é você e assim tomar posse dessa vida que você quer construir. Então, uma parte da jornada importante talvez seja olhar para o passado e por que essa pessoa está vazia, sentindo esse vazio, essa falta de uma série de questões em sua vida. Mas outra abordagem, que seria a abordagem do REC, é uma abordagem de desenvolvimento, uma abordagem apreciativa que vai promover uma jornada de autoconhecimento. E aqui nesse campo o REC tem uma metodologia consistente e profunda que vai ajudar o terapeuta, vai ajudar as pessoas que lidam com essa área a poder ajudar o cliente a não apenas a olhar para o seu passado e ficar num processo de digressão. Existe um fato curioso que é muito recorrente em terapia, que é a autoidentificação, que a pessoa diz, eu sou assim, então eu sou medroso, eu sou inseguro, eu sou obeso. Esse eu sou é chamado na psicologia comportamental de eu conceitual. Eu crio um conceito eu sou. E quando eu digo eu sou, aquilo que eu sou não pode ser mudado. Então aqui no REC a gente trabalha muito o conceito de eu estou. Você nasceu medroso, você nasceu obeso? Não, você se tornou. Isso é fruto de uma série de padrões, recompensas, gatilhos, comportamentos que levaram à construção de uma identidade até o ponto que quando você olha no espelho, aquilo que eu digo ser é aquilo que eu enxergo, porque eu me tornei aquilo que eu reforço. Então no REC a gente constrói um processo de desidentificação com esse eu conceitual, construindo um novo eu conceitual positivo. Então vamos descobrir quem de fato você é, porque tudo que eu sou tem que ser positivo. Eu sou belo, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho saúde. Então, a partir do momento que eu começo a identificar aquilo que está sobrando em mim, eu começo a me identificar com o eu positivo, desconstruindo o eu negativo, entendendo que isso não é o que eu sou e sim o que eu estou. Então, se eu estou obeso, o que eu fiz para chegar aqui? A autorresponsabilidade e o protagonismo são elementos fundamentais para a transformação. E a partir disso, será que eu consigo me enxergar como um eu magro, como um eu saudável? Será que no meu futuro eu consigo projetar uma identidade positiva a meu respeito? E a maioria das pessoas não consegue. Então o REC ele vai trabalhar no sentido de desidentificar essa visão negativa, desconstruir, construindo com clareza uma visão positiva de si para que a pessoa consiga visualizar e construir apreciando a jornada. Ou, como diria Fritz Perls, um dos pais da Gestalt terapia, as coisas só se transformam quando eu deixo de precisar e começo a preferir. Eu não preciso deixar de ser obeso, eu não preciso acabar com esse casamento, eu não preciso sair desse emprego, eu prefiro.
eu prefiro construir um relacionamento de valor, eu prefiro construir um corpo que eu amo, eu prefiro viver um trabalho que eu gosto. Então a gente ensina o cliente a se reconhecer como agente principal da sua transformação. É aqui que o REC se diferencia da terapia e é aqui que ele se soma à terapia também. E o coaching? Como é que será que acontece no coaching? O coaching é uma das palavras uma das profissões mais vilipendiadas do nosso século, e não sem razão. De repente, milhares de pessoas começaram a ensinar coaching quântico de enriquecimento, e a seriedade do conceito que é tão importante se perdeu. Nós poderíamos dizer que o coaching tradicional ele é feito de uma jornada que leva o cliente de um ponto A a um ponto B. Portanto, um coach é um profissional que ajuda o cliente a performar em direção ao objetivo. Se você é um coach sério, você sabe do que eu estou falando. Só que isso se perdeu e de repente coach virou tudo. Virou hipnose, virou um monte de coisas que não são coaching. Pode até complementar, mas isso não é o que é coaching. Então, quando a gente olha o coaching em estrito senso, ele é um processo de clarificação e acompanhamento de um ser humano em direção ao objetivo. E isso é maravilhoso quando bem conduzido. O que acontece é que as formações de coaching no Brasil são verdadeiras colchas de retalho, do qual você aprende 80 ferramentas em 80 horas e nenhuma delas conversa entre si. Não é um método, você não sabe como pegar um cliente, entender quem é o cliente, entender quais são as suas necessidades, entender que tipo de cliente existe, entender que tipo de condução lógica eu tenho que dar e qual é o objetivo final que eu vou ter nesse processo. Você vai tateando por meio das ferramentas aquilo que tem que ser trabalhado. E o REC já é muito diferente disso, porque o REC não foca tanto no objetivo. Se uma pessoa diz que quer emagrecer, por exemplo, que é mais fácil de entender, a gente sabe que 65% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar, porque a mente não acompanhou. Então tá, eu contrato um coach para emagrecer, ele coloca metas, academias, exercício, eu vou lá, sigo. Mas eu não aprendi a ser diferente, eu não construí uma visão positiva, não construí uma mente magra, uma mente saudável. Então o REC, ele se foca muito mais nos comportamentos que sustentam os resultados. Não é que não exista no método REC todo um processo de planejamento, de execução para chegar aos resultados, mas o foco não é prioritariamente esse. O foco é na jornada que ajuda o ser humano a compreender quem ele é, podendo assim sustentar um resultado. Portanto, para um coach, a formação em REC é fundamental, porque ela dá consistência do entendimento dos comportamentos humanos que vão fazer você ter consciência do que você está trabalhando e da transformação que vai sustentar e garantir aquele resultado. Sim, é possível dizer que o REC é uma metodologia de coaching comportamental. Não estaria errado dizer isso. Mas a gente não gosta de usar esse conceito devido ao que se fez com o coach no Brasil, principalmente no Brasil, que tirou muito da consistência, da credibilidade. E você, se você é coach, você não se ofenda com a minha fala, porque você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, hoje falar que você é coach chega a ser quase que um meme. Em muitos casos virou um meme mesmo. Então, o REC é uma abordagem que ele tem um perfil de coach ontológico, ele se baseia originalmente, inclusive, na escola ontológica de coaching, mas com um olhar que é muito menos voltado a sucesso, performance e riqueza, e muito mais voltado à essência. Se você quer ser aquele coach de sucesso, performance e riqueza, o REC não é para você. O REC é para as pessoas que realmente estão comprometidas em levar pessoas em direção ao resultado e quer consistentemente ajudar pessoas a ganharem performance ao compreenderem quem são. Então, o REC é uma escola fundamental para coaches sérios que compreendem que para sustentar os seus resultados tem que compreender um pouco mais de comportamento humano, uma coisa que eu ouço bastante meus coaches dizendo, coach não tem nada a ver com psicologia, e a gente vê a limitação, tem tudo a ver com psicologia, a psicologia clínica é o universo dos psicólogos que nós não podemos atuar, mas a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Como assim o coach não tem a ver com psicologia? Marketing tem a ver com psicologia, direito tem a ver com psicologia, porque é a ciência que estuda o comportamento humano. Isso não significa que a gente vai entrar na psicologia clínica, que esse sim é o universo protegido dos psicólogos no Brasil. Então, tanto a terapia quanto o coaching vão se beneficiar da metodologia REC. Porém, em estrito senso, REC não é terapia, REC não é coaching. REC é uma escola de desenvolvimento humano que ajuda a pessoa a compreender quem é, suas potencialidades, suas interferências, para assim levar tudo isso em direção à sua melhor versão, ao seu propósito e uma vida que faz sentido. No próximo módulo, a gente vai ver agora o REC aplicado a diferentes áreas, diferentes profissões e profissionais. Então, só assista a aula que faz sentido para você e veja a aula. Se você é líder, empreendedor, vá na aula de liderança e empreendedorismo. Se você é médico, na aula de medicina, nutrição, assim por diante, para que você consiga compreender especificamente como essa escola maravilhosa vai trazer valor
para a sua profissão, para que você consiga compreender o que o REC traz dentro de cada abordagem, como essa abordagem diferencia e gera realmente ganho de performance para diferentes tipos de profissionais. Segue lá e curta essa jornada e depois nós voltamos com a explicação dos 3 módulos e o que cada módulo trará para a sua vida.